Olá, eu sou o professor Carlos José e vou falar para vocês hoje sobre conhecimento científico, parte 3. Esse é o último vídeo da série do que é conhecimento científico. E agora eu vou falar sobre as características do conhecimento. Ele é real ou factual, porque ele é baseado em fatos, na realidade. Ele é contingente, ou seja, ele é baseado em contingências, porque as hipóteses formuladas, elas podem ser comprovadas ou refutadas pelo experimento e não só pela razão. Ele é sistemático, aliás, é o mais sistemático de todos os conhecimentos, porque ele formula leis que abrangem o todo do objeto estudado. Ele é verificável a tal ponto que uma hipótese que não seja comprovada, ela deixa de fazer parte da ciência. Ele é falível porque qualquer hipótese ela pode ser confirmada ou descartada. E é aproximadamente exato porque novas tecnologias e novos conhecimentos podem reformular o conhecimento existente. E o mais importante, ele é muito rigoroso. Isso tem a ver, inclusive, com o fato dele ser falível. Não existe verdades absolutas. Para poder demonstrar isso, eu vou contar a história do meu dragão de estimação. É uma história que é emprestada de um livro do Carl Sagan chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, a Ciência como uma Vela no Escuro, onde ele, no capítulo 9, ele é chamado de O Dragão em Minha Garagem, onde uma pessoa tenta demonstrar a existência de um dragão. Bem, eu costumo fazer isso nas minhas aulas, e perguntar para meus alunos, olha, eu tenho um dragão de estimação e eu quero provar isso para vocês. Aí as pessoas, mas você tem um dragão de estimação? Sim. Eu sou uma pessoa respeitável, eu sou professor universitário e estou afirmando que eu tenho um dragão de estimação. Mas a sua palavra não é prova científica, realmente, palavra não é prova científica. Mas eu vou tentar demonstrar que meu dragão de estimação existe. E ele está exatamente aqui, nesse momento, ao meu lado. Vocês estão vendo? Não? É porque ele é invisível. Essa é a primeira característica do meu dragão. Vamos colocar aqui, ó. Bem, eu estou afirmando, meu dragão existe e ele é invisível. Aí eu pergunto geralmente para meus alunos, algum problema com isso? Aí tem gente que fala, sim, como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não posso ver, E a minha primeira resposta é, então, por favor, fique 30 minutos sem respirar. Aí a pessoa fala, eu não posso, mas por que você não pode? Porque eu vou sentir falta de ar. Eu falei, então me mostra o ar. Então não é o fato do dragão ser invisível que vai impedir que eu tenha um dragão invisível, porque existem coisas invisíveis, como o ar, por exemplo, que podem ser comprovadas pela experiência. Então a primeira característica é que o meu dragão ele é invisível. Bem, eu consegui provar para você que o meu dragão existe? Não, ainda não. Mas você também não consegue demonstrar que ele não existe pelo fato de ser invisível. Então vamos tentar uma outra coisa. Vocês devem concordar que todo animal ele ocupa lugar no espaço. Ok? Todo animal ocupa lugar no espaço. Então, se eu por acaso espalhar pelo chão aqui farinha ou talco, e pedir para o meu dragão caminhar, ele vai deixar pegadas. Se a pergunta que eu faço é, se aparecerem pegadas vindas do nada, isso vai comprovar que meu dragão existe? A maioria dos meus alunos falam, não por quê? Se aparecer uma pegada vindo do nada, o que pode ser isso? Aí alguns falam assim, pode ser outra coisa que não seja dragão. Pode ser, por exemplo, os doentes do filme da Xuxa. Ok, pode ser,
Mas o fato de ele não deixar pegadas não quer dizer que ele não exista. Mas no caso, o meu dragão, ele não deixa pegada porque ele não gosta de andar. Ele está sempre voando. É um dragão flutuante. Então está aqui a segunda característica. Dragão flutuante. Bem, vamos tentar outra coisa, né? Todo dragão, ele solta fogo. Né? Se ele solta fogo, ele tem um metabolismo muito alto. Né? Para soltar fogo, ele deve gastar muita energia. Né? E todo mundo sabe que existem óculos de infravermelhos que permitem você enxergar qualquer coisa com calor. Lá no Big Brother faz o maior sucesso, né? Mostrando, por exemplo, né, o que está acontecendo lá nos quartos, né? Na hora da penumbra, no quarto escuro. Mas será que alguém aí tem um óculos de infravermelho? Mesmo que tivesse, não ia adiantar, porque o meu dragão, ele é atérmico. Ele não produz calor. Mas como isso é possível? É o meu dragão e ele tem essa característica. Ele é atérmico. Consegui provar? Não, né? Vocês estão achando que eu estou ficando doido, né? Mas é assim mesmo. Vamos tentar uma outra coisa. Todo animal, ele solta geralmente algum tipo de som. Então, né, para ser um fato científico, ele tem que ser comprovado repetidas vezes pelo experimento. Então, suponha que eu peça para o meu dragão de estimação, que está ao meu lado aqui, para ele soltar um urro de dragão. Será que se ele soltar um urro, isso seria prova de que ele existe? Eu pergunto isso para meus alunos. Aí geralmente eles respondem: ah, não, pode ser que você tenha um gravador escondido. Pode ser. Pode ser que seja um outro animal que é invisível, que não seja dragão, pode ser. Pode ser que eu seja ventríloco, pode ser. Mas, mesmo que eu pedisse, não ia ser possível meu dragão soltar nenhum tipo de som, porque ele é totalmente afônico. Bem, essa é a hora que vocês falam assim, professor, que chá que você está tomando, né? Bem, para não prolongar muito, a última característica do meu dragão, né, que eu vou falar, é o seguinte. Todo animal ocupa lugar no espaço. Então, se eu pegar uma lata de tinta ou uma tinta spray e jogar por cima do dragão e aparecer o dragão, vocês vão acreditar? Tem alunos que já estão mais acostumados comigo e falam, mesmo que apareça, eu vou ter que pedir mais alguma prova, né, para demonstrar que aquilo é o dragão, já que o senhor falou que nem sempre aquilo que a gente vê é verdade, né? É o caso, por exemplo, da Terra plana. É o caso, por exemplo, a gente vê que o Sol está girando em torno da Terra, mas na verdade é o contrário. É a rotação da Terra que dá a impressão que o Sol está girando. Então, eu teria que ter mais alguma prova. Mas mesmo que eu fizesse isso, não vai adiantar, porque o meu dragão, ele é incorpóreo, ele não tem corpo. Então, vou colocar aqui a última característica. Incorpóreo. Aí, antes que vocês, né, possam falar que eu estou ficando doido, eu vou mostrar para você como a ciência ela é rigorosa. Se eu estou tentando provar a existência de um dragão que é invisível, flutuante, não produz calor, não produz som e não tem corpo, qual que é a diferença desse dragão aqui, existente, com essas características, e um dragão inexistente? Qual que é a diferença entre os dois? A maioria dos alunos fala, nenhuma, pois existe uma diferença. Existe uma diferença fundamental e isso mostra por que a ciência é tão rigorosa. A frase é a seguinte:
Na ciência, a ausência de provas não prova a ausência. Então, se alguém perguntar, dragões existem? A resposta científica é, não há provas. É diferente de falar não existe. É bem diferente. Porque, vou dar um exemplo científico. Tem um peixe chamado selacanto, podem procurar depois. É um peixe que estava extinto há cerca de 200 milhões de anos. Extinto. Só se conhecia esse peixe por fósseis, né, encontrados na pedra. Ou seja, né, aquilo que foi o corpo do peixe deixou marcado uma pedra, né, e descobriram isso usando a datação de carbono 14, que era um fóssil de 200 milhões de anos. Bem, o que aconteceu foi que em 1939, por aí, um pescador da África do Sul achou um peixe muito estranho, muito estranho. E ele levou esse peixe para um cara do museu para dar uma olhada. Na hora que o cara viu o peixe, ele quase caiu para trás, porque esse peixe era um selacanto, ou seja, algo que estava considerado extinto há mais de 200 milhões de anos. Então tem uma série de coisas que não dá para você saber. Só para você ter uma ideia, se a gente sair do campo da ciência e for para o campo da religião, a coisa muda completamente. Olha só o que acontece. Apaguei dragões e vou colocar aqui agora espíritos. Agora eu saí do campo da ciência, não estou mais no campo da ciência. Bem, espíritos existem, eles são invisíveis. Bem, a maioria é invisível, eles não gostam muito de aparecer, não. Eles flutuam, dizem que flutuam, né? A gente viu isso em filme aí. Eles produzem calor. Bem, se eles não têm metabolismo, não produzem calor. Eles produzem som, são afônicos? Não. Tem uns que gostam, né, de arrastar corrente, né? Arrasta corrente, mas a maioria é bem quietinho, né? Eles têm corpo? Também não tem corpo. Ou seja, essas características aqui todas são características de espíritos. Mas dá para acreditar nisso? Dá, porque a fé não exige prova. Bilhões de pessoas, cada um com a sua fé, no seu diferente credo, acreditam em espíritos. Mas aqui na religião não exige prova, né? Já a ciência exige. Então, quando você faz uma pergunta do tipo, Deus existe? E você tenta responder essa pergunta em cada um dos conhecimentos, você vai ver que as respostas são bem diferentes. No conhecimento popular, o fato dele ser valorativo e esse valor depender de cada um, a resposta pode ser sim ou não, e não tem uma resposta nem certa nem errada. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Quando você faz essa pergunta dentro do conhecimento religioso, a resposta, sim, é lógico, Deus existe. A fé, né? A fé prova isso de alguma maneira. Quando você faz essa pergunta para a filosofia, aí ela vai questionar você, né? Ela pode fazer uma pergunta do tipo, peraí, será que o homem é uma criação de Deus ou Deus é uma criação do homem? Esse é o tipo de questionamento que a filosofia faz. E se você faz essa pergunta para a ciência, Deus existe? A resposta, por enquanto, é, não existem evidências. Não quer dizer que não exista, mas, né, como a ciência ela é factual, para a ciência não existe. Eu espero que vocês tenham entendido bem a diferença entre os diversos tipos de conhecimento. Muito obrigado.